maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Deus vai cumprir seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Acredito, sim. Acredito, sim. Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. Acredito, acredito, sim. Acredito, sim. Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. Acredite, acredite, sim. Acredite, sim. Acredite, sim, que Deus vai fazer o impossível em teu viver. O impossível Deus vai fazer. Vai fazer, sim. Amém. Você crê, meu irmão? Você crê, minha irmã? Que o Deus do impossível está com você neste dia, nesta noite, conosco, amém? Ele faz aquilo que nós não podemos fazer. Entenda bem, né? Quando ele falou para várias pessoas na palavra, esforça-te e tem muito bom ânimo, veja que a palavra esforça-te veio antes. Dê tudo o que você tem, faça da melhor maneira possível, que aquilo que você não puder fazer, que achar que é impossível, aí eu faço. Que Deus maravilhoso, né? Esse louvor, eu gosto muito, que é um louvor que fala dos sonhos de Deus, são maiores que os nossos.
Quantas vezes sonhamos, né? E Deus disse, meu filho, sonhe mais alto. Certa vez chegou para os discípulos e disse, lançai as vossas redes no mar alto. Estão pescando na beirinha ali, do mar da Galileia, né? Mar de Tiberíades, também chamado. E Jesus falou, não, vamos ao mar alto, porque lá tem peixes grandes. Já notou que realmente os peixes melhores, né? Não estou dizendo que os outros não são bons, mas os mais gostosos, assim, está no mar alto. Dia desse eu comi um peixe aqui, rapaz, fazia tempo que eu não comia. E é peixe de mar alto. Que bênção, né? Saber que Deus providencia o mantimento de acordo com a tua necessidade e também de acordo com a tua capacidade. Amém? Glória a Deus por isso, amados. E conosco nesta noite, estamos juntos com nossos irmãos que estão conosco há muitos dias nessa jornada divina, né? É de Deus. Eu quero cumprimentar a minha irmã Iraneide Leão com a paz do Senhor. Seja bem-vinda mais uma noite. José Eliel Gomes, paz de Cristo para você, meu irmão. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Nossa irmã Marcileia Melo, paz do Senhor, minha irmã. Seja bem-vinda também em nome do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Suzana Lúcia, paz do Senhor, minha irmã. Deus abençoe. Seja bem-vinda mais uma vez. Nosso irmão Jurandir Mendes, Deus abençoe, Jurandir, seja bem-vindo também. Kiko Tomé, Kiko aí, que ontem recebeu sua bênção, não foi, Kiko? Conseguiu voltar ao trabalho sem precisar, né, de usar, né, os direitos, né, que nós temos como cidadãos, né, INSS. Sua mão está restaurada, e glória a Deus, você está trabalhando novamente. Estamos felizes, viu, Tomé? Viu, Kiko? Estamos felizes com a tua volta, com a tua bênção. A tua alegria também nos contagia. Deus abençoe você e toda a sua família. Meu irmão Plauto Torres, eita, irmão Plauto, como é que está você aí, meu irmão? Tudo na bênção? Que bom, mais uma vez, a gente está juntos, né, Plauto? Sempre estivemos, né? Desde Maceió, desde aquela viagem de Maceió para cá que a gente se conheceu, nunca mais se apartou, né? Deus abençoe, Plauto, você e sua família aí, viu? Um abraço em todos. Patrícia Barreto, boa noite, seja bem-vinda, minha irmã. Deus te abençoe também, viu? Meu irmão Renato de Almeida, lá de São Paulo. Meu irmão Renato, Deus abençoe você, sua família. Deus está com você, meu irmão. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Diz o salmista, por isso não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus, Renato, está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Esse Salmo 46 é uma bênção, viu? Leia hoje à noite, viu, para a sua meditação, Renato. Salmo 46, leia em voz alta, dentro do seu quarto, você vai ver como você vai ser renovado pela palavra. Eu vi um estudo hoje, irmãos, que eu fiquei impressionado, estudo científico, que quanto mais você lê a palavra, mais você se sente melhor na vida. Olha aí, gente. Problema de depressão, de solidão, um santo remédio. Leia pelo menos 4 vezes a palavra de Deus. Precisa ler muito tempo, né? Leia 10 minutos, 15, depois mais 10, mais 15, depois mais 10, mais 15, ou 10 ou 15 depois. Leia 4 vezes a Bíblia. Você vai sentir um renovo tremendo na sua vida.
Isso é descoberta científica. Foi um artigo científico que eu li hoje. São cristãos, lógico que são americanos, são cristãos, e falaram sobre isso, o poder regenerador da palavra de Deus. Agora é um mistério, é para quem crê, né? A gente não crê no nome de um remédio, no nome até científico, que a gente não sabe nem qual é a origem daqueles vocábulos ali, dos prefixos gregos, latinos, né? E a gente lê e gosta do nome até, simpatiza. E imagine você ler a palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, disse o salmista. Glória a Deus. Irmã Kika Tomé, irmã do Kiko Tomé, olha, a família Tomé está em peso hoje. Um abração em Yasmin aí, viu? A caçulinha aí, a Yasmin, né? Deus abençoe vocês. Meu irmão Ivan Barbosa, Deus abençoe. Seja bem-vindo, meu irmão, em nome de Jesus. Glória a Deus, minha irmã. Vamos orar sim, viu, Kika? E aqui a prima da pastora Selma, Maria Helena Jacques. Que bom, Maria Helena. Deus abençoe. Um dia vamos nos conhecer pessoalmente, viu? Agora, por enquanto, só por vista aqui. Mas depois vamos ter o prazer de, quem sabe, recebê-la na nossa igreja, ter um contato, né? Tranquilo, na paz de Jesus Cristo. Deus abençoe você e sua família. Cláudia Nogueira, paz. Deus abençoe, Cláudia. Seja bem-vinda mais uma noite. Ivani Barbosa, que ontem eu descobri, viu? Desculpe a falta de conhecimento. Ela é irmã do Ivan Barbosa, então é tudo no I. Ivani é como a família Tomé, é tudo no K. Kika, Carol, né? Kiko, tá vendo? Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Meu irmão Sebastião Paz, lá da cidade de Petrolina. Eu estive aí, meu irmão. Foi um casamento aí. Foi uma bênção, meu irmão. Olha, nunca vi um lugar tão bonito, viu? Às margens do Rio São Francisco. Eu fui a um casamento aí, meu irmão. Foi uma coisa linda. Inesquecível. Gosto muito dessa cidade, viu? E aí também eu comi um peixe aí nessa lagoa, aí nesse braço de rio, que é uma bênção. Maravilhoso, viu, paz? Deus te abençoe também. Meu irmão Fábio Andrade, glória a Deus, meu irmão. Que bom te ver aqui. Eu abraço em todos na sua casa, a família toda, viu? Seja bem-vindo mais uma vez, Fábio. Em nome de Jesus. Olha aí, quantos irmãos abençoados já conosco, desfrutando das coisas do Senhor. Glória a Deus. Quero cantar mais um louvor. Ele é chamado por Isaías, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. É o nome de Jesus. Isaías, sem conhecê-lo, já profetizou a respeito de sua personalidade. E eu quero cantar ao Senhor nesta noite, exaltá-lo e magnificá-lo. Seu nome é maravilhoso, conselheiro e príncipe da paz. Deus forte, Pai da eternidade, a estrela da manhã. Ele é o Santo de Israel, Todo-Poderoso Deus. Seu reinado não tem fim. Santo é o seu nome, o Messias esperado, raiz de Davi, o amado, o Cordeiro imaculado. Santo é o seu nome, todo louvor, honra e poder
glória e majestade, soberano Rei dos reis. Todo louvor, honra e poder, glória e majestade, soberano Rei dos reis. O seu nome será maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Deus forte, Pai da eternidade. Seu nome é maravilhoso, conselheiro e príncipe da paz. Deus forte, Pai da eternidade, a estrela da manhã, Ele é o Santo de Israel, todo poderoso Deus. Seu reinado não tem fim, santo é o seu nome. O Messias esperado, raiz de Davi, o amado, o Cordeiro imaculado, santo é o seu nome. Todo louvor, honra e poder, glória e majestade, soberano Rei dos reis. Todo louvor, honra e poder, glória e majestade, soberano Rei dos reis. Todo louvor. Que maravilha! Louvar esse Deus maravilhoso, hein? Conselheiro. Quantas vezes estamos precisando de um conselho, de uma palavra amiga. Aí você olha para um lado, olha para o outro, não vê assim ninguém que possa dar aquela palavra que você está precisando. Aí você vai, abre a Bíblia Sagrada, ora ao Senhor. De repente, vê uma inspiração, não sei de onde, o vento sopra onde quer. Todos ouvem a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Aí vem aquela resposta que você estava precisando ouvir. Quantas vezes, amados? Só Deus faz isso, só Deus. E eu quero cumprimentar aqui a nossa irmã Rosemary Souto-Maior, colega da pastora Selma, viu? Doutora Rosemary, desculpe, né? Só está lá com Rosemary. Mas é que a gente fica, né, às vezes, bem à vontade com as pessoas, né? Mas é lógico que a senhora, a gente tem todo o respeito pelo cargo que ocupa. Mas estou chamando você aqui de irmã Rosemary. Deus abençoe, seja bem-vinda. E vamos orar assim no final, viu? Fique tranquila que vamos orar em nome de Jesus. Conosco também nossa irmã Helenilda Araújo, irmã Tilio. Vamos orar pela sua saúde também, minha irmã. Afinal, vamos orar. Maria Dora, Deus abençoe. Marisete Barros, graça e paz, minha irmã. Bem-vinda em nome de Jesus. Olha a nossa irmã aqui de Camaragibe, Claudinete Travassos Leal. Bem-vinda, minha irmã. Você é bênção. Deus te abençoe aí poderosamente. E todos os irmãos aí em Camaragibe, viu? Meu irmão Marbson Mendes. Que bênção, Marbson. Boa noite. Deus te abençoe. A paz para você. Para Simone Figueiredo, a nossa cantora maestrina. Eita, eu já estou profetizando, maestrina do coral da nossa igreja. Eita, que bênção. Seja bem-vindo, viu, meu irmão?
Deus abençoe vocês aí poderosamente. Quem está mais conosco, deixa eu faltar aqui, é muita gente hoje. Que bênção, né? Oh, glória a Deus. Ercílio Peixoto, boa noite. Deus abençoe, Ercílio. Seja bem-vindo a esta família que sempre cresce cada vez mais. Em nome de Jesus. Quem mais conosco? Muito bem. Muito bem. É muita gente abençoada, gente. É muita gente. Amém. Vamos orar. Sim, Alexandre, Leonardo Alexandre Luna, primo, olha, mais um parente da pastora Selma, o Leonardo Luna, né? Seja bem-vindo, Leonardo. Deus está abençoando. Glória a Deus. Vamos se unir nesta jornada, porque o Senhor é poderoso, viu? Deus é maravilhoso e Ele tem todo o poder para mudar as situações. Ladijane também conosco. A paz, Ladijane Galvão, é a nossa enfermeira, a irmã que trabalha na saúde. Deus abençoe também, Ladijane, seu trabalho, seus plantões, toda a sua família. Irmã Maria, dê aquele abraço, irmã Maria, por nós, viu? Sua vizinha aí. E todos aí no condomínio. Glória a Deus, glória a Deus. Tudo vai mudar, minha irmã, pode crer, viu? Deus está no controle, está no comando. E tudo vai mudar, em nome de Jesus. Olha aí, vamos cantar mais um louvor. Esse louvor aqui eu gosto muito também. Daqui a pouco a pastora Selma vai voltar aqui para trazer uma palavra de Deus para nós, recheada com sabor de mel. Mas eu não vou cantar com sabor de mel, não. Eu vou cantar restitui. Se você perdeu alguma coisa, saiba que Deus pode restituir. Na Bíblia, lê o livro de Jó. Perdeu tudo. Perdeu família, perdeu a dignidade, perdeu seus bens materiais, né? Que é incorporado à dignidade da pessoa. Perdeu até a saúde. Mas ele não desistiu de Deus. Ele disse: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Essa sua fé tocou no coração do Senhor. E ele restituiu a Jó duplicadamente tudo aquilo que ele perdeu. Quem sabe com você, Deus pode fazer até o mesmo e até muito mais do que você pede ou está pensando. Então cante comigo esse louvor do apacentar. Restitui os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga um clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui.
restitui. Vamos cantar novamente. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que este é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga um clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva minhas águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui, Senhor, restitui. Oh, aleluia. E o tempo que roubado foi não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Creia, porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Restitui. Eu quero de volta o que é meu. Põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui. Restitui, Senhor, restitui. Restitui. Eu me lembro daquele fariseu, quando Jesus foi na casa dele, o Zaqueu, ele falou essa palavra. Quando eu deu fraude, quando eu sou desonesto com alguém, né? Você deve defraudar, é muito difícil dizer. Eu restituo quadruplicadamente. Quer dizer, ele paga para a pessoa que ele fez alguma coisa errada 400% de indenização. Imagine Deus, meu irmão. Aleluia. Imagine o Senhor, que tem poder ilimitado para restituir aquilo que você perdeu. Quem sabe nessa pandemia, quem sabe o que você perdeu nesse instante agora, está chorando aí. Deus tem poder para regenerar a sua vida, para levantar você do pó e da cinza, e diz que ele levanta do monturo necessitado e põe em lugar de glória. Deus é poderoso, amém? Que Deus abençoe cada um. E está conosco já a querida pastora Selma. Vou convidá-la para assumir aqui a tribuna. E o pastor, uma colega sua, Rosiméria, está conosco. Rosiméria está conosco. Deus abençoe, Rosiméria. Rose é uma das colegas mais queridas que eu tenho. Né? É uma pessoa assim, de muita força, uma mulher de muita coragem, muito admirável. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu a admiro muito.
Poucas pessoas têm a garra e a força que essa mulher de Deus tem. Então agora a pastora vai assumir aqui a tribuna para trazer a palavra de Deus para nós. Hoje nós entrar um pouco. Daqui a pouco a gente volta para concluir. Deixa eu ver como é que está aqui a sonorização. Está tudo ok. Tudo ok. Em nome de Jesus. Amém, amados irmãos. Que bom novamente estarmos aqui na presença do Senhor. Que bom nós podermos mais uma vez falar da grandeza de Deus. Eu estou muito feliz hoje porque eu estou vendo minha grande amiga Rose. Rose, amados, ela é uma pessoa que eu conheço desde que eu ingressei no Ministério Público. E Rosemary é uma mulher de tão aguerrida, uma mulher de tanta força. É aquela pessoa que sempre batalhou muito, principalmente pela causa da justiça. E, amados, nós sabemos que todos nós que batalhamos pela causa da justiça, muitas vezes somos muito confrontados. Mas ela foi uma pessoa que sempre encontrou refúgio no Senhor, fortaleza no Senhor e, principalmente, ela tem deixado uma marca de uma pessoa que é justa de coração. E Rose, a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Eu não sabia que você estava dodóizinha, mas nós estamos colocando você. Eu soube que você esteve um período atrás, mas não sabia que você tinha sentido uma piora. Mas nós estamos colocando você mais uma vez na presença do Senhor e pedindo ao Senhor que Ele lhe fortaleça, Ele continue lhe fortalecendo, porque força você sempre demonstrou muito que tem, mas que principalmente que Ele lhe restaure, que Ele cure completamente a saúde e encha o seu coração dessa alegria que vem dEle, porque essa alegria verdadeiramente é a nossa força. Amém? Amados, hoje quando eu conversava com o Senhor, pedindo ao Senhor uma palavra para que trouxesse para a meditação de todos nós, o Senhor me deu uma palavra que fala sobre restauração. Eu quero dizer aos irmãos que de ontem para hoje, há poucos minutos atrás, antes de nós entrarmos aqui na nossa reunião, eu conversava com o pastor que nós já voltamos, né, ao trabalho presencial, não todos os dias, mas nós já estamos assim bem avançados. E, amados, eu nunca tive ontem, foi um dia assim excepcional, que eu parei às 1h30 da madrugada de hoje, porque eu tive o culto, tive o dia inteiro muito intenso, tive o culto, depois a nossa grande amiga, a pastora Nalva Campelo, ela me convidou para fazer uma live, nós fizemos a live, e logo em seguida ainda fui trabalhar e saí do computador às 1h30 da manhã. E hoje foi uma manhã inteira de reunião, uma tarde inteira também com muitas demandas. E eu disse ao pastor o seguinte: nós precisamos saber administrar o nosso tempo. Tem hora, amado, que é hora de fechar. Fechar computador, fechar celular, fechar tudo. E entrar no altar de Deus. E um dos propósitos do meu coração, depois ou durante esse período que nós estivemos reclusos em casa e que a demanda aumentou muito, foi exatamente esse: Senhor, eu não quero deixar que as demandas do mundo, que as demandas do meu dia a dia impeçam a minha comunhão contigo diariamente. E uma das prioridades que nós precisamos dar é exatamente a meditação e a leitura da palavra. Nós precisamos pedir ao Senhor sabedoria para que nós possamos reger o nosso tempo de tal forma que a sua palavra, que é aquilo que o pastor minutos atrás ele estava falando, que essa palavra que cura a nossa alma, ela venha a ser o primeiro lugar do nosso dia, ocupar o primeiro lugar do nosso dia. Amém? Então eu conversei com o Senhor e disse: Senhor, o que tu queres falar hoje à noite com o teu povo? E o Senhor me falou assim: restituição.
Diz ao meu povo que eu sou um Deus de restituição. E a palavra, o texto base, se encontra em Jeremias no capítulo 33, a partir do versículo 12, que diz assim: assim afirma o Todo-Poderoso, neste lugar assolado, sem pessoas nem animais, haverá novamente pastagens, onde pastores farão descansar os seus rebanhos em todas as suas cidades. As ovelhas dos rebanhos voltarão a ser contadas, tanto nas cidades, na região montanhosa, como nas cidades da planície, no Neguebe, região sul, nas terras de Benjamim, como nas vilas ao redor de Jerusalém e nas cidades de Judá, declara o Senhor. Dias chegarão, prevê o Senhor, em que cumprirei a boa promessa que fiz acerca de todas as comunidades de Israel e Judá. Naqueles dias e naquela época, eis que farei brotar um renovo justo da linhagem de Davi. Ele realizará tudo o que é direito, justo e verdadeiro sobre a terra. Naquela época, Judá será salva e Jerusalém viverá em segurança. E este é o nome pelo qual ele será chamado Iavé, a nossa justiça. Porquanto assim declara o Senhor, Davi jamais deixará de ter um descendente que se assente no trono de Israel. Tampouco faltará os sacerdotes levitas, descendente que ofereça continuamente holocausto diante de mim, queime oferta de cereais e ofereça sacrifícios. A palavra de Iavé veio a Jeremias afirmando: atentai ao que diz, amados. Eu acho essa passagem uma das mais bonitas da Bíblia. Veja como Deus empenha a sua palavra em nosso favor. Se puderes invalidar a minha aliança com o dia e com a noite, de tal modo que não haja nem dia nem noite a seu tempo, também se poderá romper a minha aliança com o meu servo Davi, para que ele não tenha um descendente que reine no seu trono também, a aliança com os sacerdotes que me servem. Assim como não é possível contar as estrelas do céu, nem calcular a areia das praias do mar, desse modo multiplicarei a descendência do meu servo Davi e dos levitas que me seguem. Iavé dirigiu a palavra a Jeremias: observaste o que toda esta gente está comentando, que o Senhor rejeitou os 2 reinos que tinha escolhido? Por isso desprezam o meu nome, desprezam o meu povo e não mais acreditam que possa voltar a ser uma nação. Assim diz o Senhor: se a minha palavra, se a minha aliança com o dia e com a noite não mais vigorar, se eu não tiver estabelecido as leis fixas do céu e da terra, então eu rejeitaria a descendência de Jacó e do meu servo Davi. E não escolheria alguém da sua descendência para governar a descendência de Abraão, Isaque e Jacó. Entretanto, amados, eu quero que todos nós nesse momento, isso eu não falo somente para os irmãos que aí se encontram, eu falo para todos nós. Entretanto, eu mesmo restaurarei o destino deles e libertarei do cativeiro e lhe manifestarei a minha mais profunda compaixão. Amados, que palavra tão forte, que palavra tão
tão direta para os nossos corações nessa noite. Que palavra tão animadora, tão revigoradora da nossa alma. Nós sabemos que Jeremias foi o profeta que esteve com o povo de Deus e que falou ao povo de Deus no meio de um grande caos. Depois que o povo ele entrou na terra prometida, como o Senhor havia falado ao próprio Moisés, há alguns dias atrás nós falávamos sobre isso, e disse: Moisés, eu vou entregar ao povo essa terra, mas Moisés, eles vão se afastar de mim. E quando eles se afastarem de mim, Moisés, eu vou entregá-los nas mãos dos seus próprios algozes, daquelas pessoas que eles escolheram em meu lugar. Mas eu restaurarei. Amados, eu quero falar da aliança do Senhor com todos nós. Deus tem uma aliança com o seu povo. Nós vemos aqui o Senhor registrar, o Senhor, ele ser muito claro em dizer assim: olha, se eu, por algum acaso, não houver mais dia, não houver mais noite, se essas leis que são leis fixas, firmadas por mim, elas desaparecerem, assim eu rejeitarei a descendência de Davi e eu não cumprirei essa palavra. E, amados, como é forte isso para cada um de nós nessa noite. É como se eu estivesse dizendo: está vendo, tudo que está no universo é exatamente a resposta da minha fidelidade. Por quê? Porque podem passar céus e terra, mas a minha palavra jamais voltará. Amados, a palavra do Senhor não volta vazia, mas cumpre aquilo que apraz. E nós vemos aqui, amados, o Senhor, ele falar sobre toda uma descendência, sobre todo um povo que foi escolhido e que teve um nome firmado a partir de Abraão. Nós vemos aqui, amados, o Senhor dizendo assim: como não é possível contar as estrelas do céu. E aí nós vamos voltar lá para Abraão. Nós falamos recentemente sobre a promessa de Abraão. Quando o Senhor disse assim: Abraão, vai lá para fora. Quando o Senhor disse: eu vou fazer a tua descendência como a areia do mar. E quando Abraão disse: como pode ser isso, Senhor? Eu não tenho descendente. E é exatamente sobre isso que eu quero falar. Amados, não importa o que hoje nós temos. O Senhor, ele é poderoso para fazer abundar, para fazer abundantemente mais em nossa vida do que nós um dia pedimos ou pensamos. O nosso Deus, ele é o Deus que faz. Foi quando ele chamou Abraão e disse: Abraão, vai lá para fora, olha para o céu. Tu consegues contar o número de estrelas? Amados, nós sabemos que nas cidades grandes onde nós vivemos, a luz que nós utilizamos, as luzes artificiais, elas ofuscam o céu. Então nós não conseguimos ver todas as estrelas. Mas no deserto, ali naquele período em que não havia essa quantidade de iluminação artificial, onde a natureza ela era muito mais próxima e a própria região ela tem essa própria característica, olhar o céu é contemplar uma grandiosa obra do Senhor. Quando Abraão viu as estrelas e o Senhor disse: você não pode contar, mesmo assim será a tua descendência incontável. E aqui o Senhor mais uma vez ele reafirma. Ele traz à memória do povo aquilo que traz esperança. E o que é que mais pode nos trazer esperança a não ser a promessa do Deus vivo sobre cada um de nós? E ele diz: assim como não é possível contar as estrelas dos céus, nem calcular a areia das praias do mar, desse modo multiplicarei a descendência do meu servo Davi e dos levitas que me servem. 2 vezes em uma só oração, o Senhor fala de serviço. O meu servo Davi. O Senhor aqui lembra ao povo
que Davi, durante toda a sua vida, teve um coração de servo. E ele diz, os levitas que me servem, porque os levitas eles foram separados para servir ao Senhor. Aleluia! E ele diz, vocês estão observando tudo isso? Pois é, eu rejeitaria se por algum acaso não tivesse estabelecido ele, Deus, não tivesse estabelecido essas leis fixas do céu e da terra, então ele rejeitaria a descendência de Jacó. E amados, ele fala aqui, Jacó e Davi. Dois grandes homens, também falamos recentemente sobre esses dois grandes homens. Mas vem o Senhor lembrando ao povo que ele tem um compromisso, mas uma aliança firme, uma aliança de sal, uma aliança que não volta atrás. Não apenas com Davi, ele fala de Davi, ele volta atrás um pouquinho mais, ele vai para Jacó e ele ainda vai para o início de todas as coisas, Abraão. Amados, Abraão, Isaac e Jacó. Aqui, amados, o Senhor ele diz, eu sou fiel. Eu sou fiel. Amados, e o Senhor ele diz, no fim de todas as coisas, que assim nós falaremos sobre ele. Ele é o Senhor, justiça nossa. Assim ele será conhecido como o Senhor, a nossa justiça. Amados, muitas vezes nós vivemos um tempo de muita dificuldade. Tempo que nós plantamos muito e por situações que fogem muito à nossa até compreensão, nós nos vemos cercados e nós começamos a olhar ao nosso redor e achar que nós estamos vivendo momentos de muitas perdas. Mas eu quero dizer uma coisa, esse momento foi o momento da Babilônia. O povo entrou na Terra Prometida, o povo conquistou todas aquelas nações, o Senhor foi tão fiel que ele superabundou na vida daquele povo toda sorte de riquezas. Mas com o tempo as pessoas começaram a se afastar da presença do Senhor e da lei do Senhor. Mas o Senhor, quando Salomão ele construiu, aliás, o primeiro templo, aquela suntuosidade, que a glória do Senhor desceu sobre o templo, o Senhor falou assim, olha, Salomão, se o povo, está lá em 2 Crônicas, capítulo 7, a partir do versículo 14. Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, se arrepender dos seus pecados, então ele me pedir perdão, eu ouvirei dos altos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E essa expressão de Salomão, ele vem, o Senhor, antes de informar isso a Salomão, ele diz, olha, se houver no campo pestes, pragas, se por algum acaso não houver mais a abundância, porque o povo se afastou de mim, no momento em que houver esse arrependimento, esse reconhecimento, amados, não existe arrependimento sem reconhecimento de fragilidades. Nós precisamos, principalmente, amados, reconhecer as nossas limitações e as nossas fragilidades. Precisamos reconhecer que nós erramos. Precisamos reconhecer que muitas vezes nós tomamos algumas decisões equivocadas na nossa vida. Por imaturidade, por não ter uma estreita comunhão com Deus. E muitas vezes o próprio Deus permite que tudo isso nos aconteça para nos renovar e para fazer com que a segunda casa, a glória da segunda casa, seja maior do que a glória da primeira casa. Isso se encontra lá no profeta Zacarias, que também fala sobre o cativeiro, ao retorno do cativeiro babilônico, que fala do tempo da purificação.
Quando o Senhor falava para Jeremias tudo o que estava para acontecer, o Senhor dizia: eu estou removendo o coração de pedra para colocar um coração de carne. E tem mais, eu escreverei na tábua do coração do meu povo a minha palavra. Não haverá mais pessoas dentro do meu povo que não conheçam, que precisem ser ensinados. Por quê? Porque o próprio Deus, o próprio Espírito de Deus, os ensinará e colocará em seus corações a minha palavra, a minha lei. Mas, amados, para que isso aconteça, é necessário que haja dentro de nós uma disposição ou uma predisposição para recebermos do Senhor todo o ensino. E receber do Senhor todo o ensino muitas vezes importa em abalos em nossas vidas, de tal forma que nós não compreendamos. E quando nós estamos vivendo esses momentos de abalo, amados, esses momentos de deserto, esses momentos de grandes dificuldades, nós não conseguimos compreender os propósitos do Senhor, nem os planos do Senhor, mas uma coisa é certa: na segunda casa, ou seja, quando nós formos restaurados, quando o nosso coração for renovado, quando o Senhor, Ele tirar, Ele conseguir limpar tudo que tem dentro da nossa alma e mostrar a sua glória, na segunda casa, meus amados, haverá uma renovação tão grande, que a partir daquele momento nós seremos completamente gratos ao Senhor. E não apenas gratos, amados. Nós reconheceremos que tudo vem dele, tudo é para ele e tudo é por meio dele. É quando nós, amados, perdemos que nós mais ganhamos, porque a palavra do Senhor diz, foi o Paulo quem falou: quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Ora, diga ao fraco, eu sou forte. Mas por que isso? Porque o poder do Senhor se aperfeiçoa onde? Na nossa fraqueza. É nessa nossa fraqueza, amados, que nós mais buscamos ao Senhor. É nessa fraqueza, amados, que nós reconhecemos o quanto nós precisamos dessa presença inefável do Senhor. O quanto, amados, é importante estarmos com o Senhor e dependermos integralmente dele. Quer ver uma coisa, amados? Nós vemos na palavra do Senhor e principalmente através dos ensinos do Senhor, momentos muito difíceis vividos pelo povo de Deus. Muitos. Esse momento foi muito específico na vida de Israel e de Judá. Foi um momento em que eles estiveram cativos. Passaram 70 anos. Mas o Senhor lhe determinou um tempo. Eu quero te dizer, Deus tem um tempo na nossa vida. Nada durará para sempre. Nada, nada. E o próprio trabalhar do Senhor, ele tem um limite. Chega aquele limite, o Senhor disse: você já está preparado para receber de mim. E, amados, o que nós vemos aqui e que está contextualizado nessa leitura é que as pessoas que estavam ao redor diziam assim: depois de 70 anos não há mais solução para esse povo. Esse povo não vai mais voltar a existir. Esse povo foi totalmente exterminado. Não há mais previsões, não há mais esperança para essa cidade. Essa cidade foi devastada. O povo que ficou lá ocupando o território era um povo fraco, um povo que não havia conseguido se levantar. Eram as pessoas mais pobres, mais simples. O que acontece é que quem estava falando sobre isso não conhecia o coração de Deus, nem conhecia os propósitos do Senhor. Então, aos olhos do homem não havia mais solução. Talvez aos olhos até mesmo do próprio povo de Deus não havia mais solução. Mas eu quero te dizer uma coisa: nas mãos do Senhor sempre haverá solução. Nas mãos do Senhor tem resgate. Nas mãos do Senhor tem restituição. Nas mãos do Senhor tem a reconstrução.
Mas eu quero te dizer uma coisa. O Senhor, Ele reconstrói do zero. Foi exatamente essa grande lição que o Senhor deu ao seu povo. E o Senhor, Ele começa das coisas pequenas. E isso, amados, nós vemos muito claramente na parábola dos talentos, que se encontra aqui no capítulo 25 e a partir do versículo 14 do livro de Mateus, quando o Senhor, Ele fala de um reino, é uma parábola, é uma ilustração, para alcançar o coração daquelas pessoas e fazer com que aquelas pessoas, elas pensassem, raciocinassem, e elas pudessem ser contextualizadas e elas pudessem se sentir dentro da história. E o Senhor Jesus, Ele diz assim, olha, havia um reino em que um senhor resolveu sair de viagem. Ele convocou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. Vejam como foi essa divisão. A um ele deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1 talento. E a cada um conforme a sua capacidade pessoal. Em seguida ele partiu de viagem. Mas o que consta aqui na palavra é que ele saiu de viagem, mas ele não disse quando ele retornaria. Então haviam 3 homens, 3 pessoas. Isso fala de 3 mentes, de 3 espíritos, né? De 3 pessoas, de 3 características. A primeira, aquele a que ele deu 5 talentos, segundo a palavra, era o mais capaz. E o que foi que aquele homem fez? Quando o homem, o seu senhor, saiu, ele pegou todos os 5 talentos e imediatamente ele saiu e ganhou mais 5 talentos. Aquele que ganhou 2 talentos, que recebeu 2 talentos para guardar os talentos do seu senhor e produzir, afinal de contas eles eram servos. Foi o que nós falamos agorinha. O Senhor, em uma única oração, nós vemos o Senhor falar do servo Davi e dos levitas que o servem. Então aqui fala exatamente sobre nós, servos do Senhor. E o que foi que recebeu 2 talentos, segundo a sua capacidade, fez a mesma coisa, saiu e ganhou mais 2 talentos. O que recebeu 1 talento, segundo a sua capacidade, e o Senhor sabia exatamente quem era aquele servo, mas ele deu uma chance para aquele servo. E o que foi que ele fez? Ele afastou-se, cavou um buraco na terra, escondeu o dinheiro do seu senhor e, quando o seu senhor voltou, o que tinha 5 talentos, devolveu mais 5, duplicou. O que tinha 2, devolveu mais 2, duplicou. E o que tinha 1, amados, ele disse, olha, o Senhor, nós sabemos que tu és um Senhor duro, que severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Versículo 24. Por isso eu tive receio. Receio, medo. E escondi no chão o teu talento. Aqui está, toma de volta aquilo que tu me confiaste. E a resposta do Senhor foi exatamente isso. Servo mau e negligente, sabias que colho onde não plantei e ajunto onde não semeei? Então, por isso, ao menos devia ter investido o meu talento com os banqueiros, para que quando eu retornasse, o recebeste de volta mais juros. E por conta disso, aquele servo, ele foi rejeitado. E a palavra do Senhor diz que aquele a quem mais o Senhor confiou e que multiplicou, foi esse quem mais recebeu, porque aquele que não produz foi retirado dele e entregue nas mãos daquele servo bom e fiel. O que é que nós aprendemos aqui, amados? Que o Senhor, ele não entrega grandes coisas. Aqui aconteceu, amados,
daquele senhor sair e entregar alguns e ainda dividir os talentos. Mas as pessoas que ali estavam e que tinham a capacidade de pensar e raciocinar e confiar, vejam que a resposta do último servo foi: eu tive o que? Receio. Amados, nós não podemos ser servos que não confiam no Senhor. Nós não podemos, amados, ser servos que simplesmente não creem. Nós não podemos viver pelo medo, mas a palavra do Senhor nos diz que Deus nos deu espírito de ousadia. Sabe para quê? Para que nós possamos plantar sementes e multiplicarmos o pouco que nós temos em nossas mãos. E, amados, não apenas nós vemos essa realidade aqui, amados, mas o que nós vemos também na multiplicação dos pães e peixes. Nós também falamos nesses dias, ou durante esses meses, sobre isso. A multiplicação dos pães e peixes. Amados, uma coisa extraordinária que o Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos. Todo o tempo, Jesus diz: não importa o quanto você tem, importam a bênção do Senhor, a promessa do Senhor na sua vida. Não importa se você se sente incapaz, importa que você tem uma promessa. Aquele povo, amados, aquele povo que foi totalmente destruído pela Babilônia, que teve uma perda tremenda. Amados, imagina, hoje nós estamos aqui, cada um de nós nas nossas casas. Amanhã vem uma grande tempestade, como aconteceu com Jó. Nós perdemos absolutamente tudo e ainda temos que viver de migalhas, das migalhas dos babilônios. Aquele povo terrível, aquele povo que os escravizou, e não apenas os escravizou, mas que os destruiu. Imagina, amados, você servir alguém que destruiu a sua cidade, que destruiu a sua família. Mas, amados, aquele povo, eles tiveram do Senhor uma promessa, antes mesmo de acontecer. E imaginemos nós naquela mesma situação. Hoje nós nada temos. Perdemos absolutamente tudo porque veio uma grande tempestade. Não vamos nos colocar nessa situação. Se nós teríamos a capacidade de pensar que o poder de Deus vai se aperfeiçoar nessa nossa fraqueza ou nesse grande momento de tristeza, de angústia, de perdas e de tribulação. Eu quero te dizer uma coisa: se você hoje perdeu e se você hoje chora algo que você perdeu, saiba que o teu Deus é poderoso para fazer abundar muito mais na tua vida, muito mais daquilo que você perdeu, muito mais daquilo que ficou lá atrás. Porque o Senhor é o Deus de renovação. Ele é o Senhor, nossa justiça. Ele é o nosso renovo. E Ele te trouxe aqui para te dizer: meu irmão, minha irmã, Ele trouxe aqui para te falar: confia. Só precisa uma coisa: entrega ao Senhor. Multiplicação de pães e peixes. Eu gosto muito, amados, de como João, ele traz essa história. João, o apóstolo que se sentia tão amado que ele dizia: aquele a quem Jesus amava. Será que nós nos sentimos tão amados como João se sentia por Jesus? Será que verdadeiramente nós olhamos Jesus como se ele fosse um Senhor que nos ama? Era assim que João se via. E por isso, João sempre esteve aos pés de Jesus. Quando nós nos sentimos amados, nós simplesmente queremos estar junto daquele que tanto nos ama. E João, ele diz assim que uma grande multidão seguia a Jesus porque tinham visto sinais que ele realizava nos enfermos. E Jesus subiu ao monte, sentou-se ali com seus discípulos. Era a Páscoa, e a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. E Jesus olhou para o céu. Eu gosto muito, amados, que a palavra do Senhor fala todo o tempo, quando nós erguemos os nossos olhos. A pior coisa do mundo é quando nós vivemos de cabeça baixa e olhando sempre para o chão. O Senhor diz: ergue os teus olhos,
Olha para o que está na tua frente. Há esperança para o teu futuro. Há esperança para a árvore que foi cortada, porque junto ao ribeiro de águas, ela voltará a ter vida, ela prosperará. E o ribeiro das águas é o nosso próprio Jesus. Vamos nos aproximar dessa presença maravilhosa que é Jesus Cristo em nossas vidas. E ali haverá renovação de tudo em nossas vidas e tudo em nosso viver. E aqui diz que Jesus ergueu os olhos e ele viu a multidão. Amados, quando nós baixamos os olhos, nós nos olhamos, mas quando nós erguemos os olhos, nós vemos uma multidão que muitas vezes está como nós, alguns que estão precisando mais do que nós e alguns que estão prestes a dar. Aqui Jesus viu que os que precisavam, que foram buscar, mas também Jesus viu aqui que haviam 12 discípulos e esses 12 discípulos estavam prontos para fazer o milagre da multiplicação, porque eles estavam andando com quem? Com Jesus. Quem anda com Jesus não apenas recebe o milagre, mas está apto para transformar na vida dos outros a tristeza em alegria. Glória a Deus por isso. E ele diz assim: foi o próprio Jesus quem testou a fé daqueles homens. Onde compraremos pão para lhes dar de comer? E ele se dirigiu a quem? A Filipe. E amados, ele somente disse isso para provar, porque ele sabia o que estava para fazer. No momento em que o Senhor ele chegar para você e fizer um questionamento, seja como Ezequiel, quando ele viu o vale de ossos secos, tu sabes, Senhor, porque somente tu é quem sabes os pensamentos que tem a meu respeito, que são de paz e não de mal, para me dar o fim que tu desejas. E aqui Filipe, ele olhou pelos olhos humanos, como nós olhamos. Senhor, 200 denários não seriam suficientes para que cada um recebesse um pequeno pedaço de pão. Aqui é o homem natural, aqui são os nossos olhos humanos. Mas aí vem André, o irmão de Tiago, que também era discípulo, e ele disse: aqui tem um menino, mas ele tem apenas 5 pães de cevada e 2 peixes pequenos. O que o Senhor Jesus queria era exatamente isso. O que você tem nas mãos? O que nós temos nas mãos? Amados, nós não podemos mais ser guiados pelas circunstâncias materiais da nossa vida. Nós precisamos ser guiados pelo poder de Deus em nossas vidas, pela fé nesse Senhor Jesus. E aí ele disse assim: mas de que servem para o meio de tanta gente? E aí Jesus ele disse assim: serve muito. O pouco que você tem nas minhas mãos vai alimentar essa multidão. E Jesus disse: fazei com que todos eles se assentem. Mas havia muita gente naquele lugar, amados. E eles se assentaram em número de quase 5.000. Jesus, amados, pegou os pães, deu graças, repartiu entre os discípulos. E para os que estavam assentados, da mesma maneira se fez com os peixes, tanto quanto desejaram. Quando eles estavam fartos, amados, Jesus ainda disse: recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Amados, quando o Senhor abençoa, não apenas Ele sacia a nossa sede, a nossa fome, mas Ele ainda faz sobrar para que nada se perca, porque Ele é o Deus da provisão com abundância em nosso viver. Amém? Amados, não apenas esse momento Ele reflete ou Ele fala do que Deus pode fazer com a nossa pouca capacidade ou muitas vezes com as nossas incapacidades, amados. O Senhor também teve um momento em que Pedro, Jesus diz aos discípulos: olha, logo após a multiplicação do pães e peixes registrada em Mateus no capítulo 14,
o Jesus diz, logo após ele fazer isso, diz assim, vão para o outro lado do Tiberíades. E quando os discípulos saíram, Jesus disse, eu vou ficar aqui um pouquinho para orar. Jesus precisava naquele momento, ou ele já estava planejando dar mais uma lição ao seu povo, dizendo que ele não é apenas o Deus da abundância material, da abundância alimentar, ele não apenas supre as nossas necessidades físicas, mas ele trabalha a nossa fé, ele trabalha o nosso coração. E certamente o que Jesus estava fazendo, que ele estava treinando os discípulos para entenderem que toda a abundância e que todo o milagre, ele precede de uma única palavra, fé. Aquele que crê verá a glória do Senhor. Quem crê será salvo, sua casa juntamente consigo. O Senhor todo o tempo, ele diz, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que todos aqueles que se aproximam dele confiem, saibam que ele é poderoso para fazer muito mais, amados, daquilo que nós estamos pedindo, pensando. A nossa visão, amados, é muito curta. Nós não conseguimos enxergar do outro lado do oceano, mas o Senhor ele está aqui, mas também está do outro lado do oceano. O que os discípulos não sabiam é que ali naquele pequeno lago, naquele grande lago que parecia mais um mar, eles iriam passar por uma grande tempestade. E muitas vezes o Senhor nos dá uma ordem e diz assim, você vai passar pela tempestade, mas eu estou no barco contigo. Com outras palavras, eu asseguro, a minha palavra não voltará vazia, cumprirá aquilo que me apraz. Você pode estar no meio do mar, a escuridão, a última hora da noite, a terceira hora da noite, a nona hora da noite, seja lá o que for, amados, pode estar na maior profunda escuridão. Você pode estar sem conseguir ver o horizonte, mas o Senhor está te dizendo, eu estou caminhando contigo, eu estou do teu lado. Na verdade, os discípulos pensavam que Jesus estava no monte, mas o Senhor estava andando sobre o mar, para no momento mais denso da sua história e daquela noite, ele poder fazer o maior milagre, um dos maiores milagres que são registrados aqui na palavra do Senhor, fazer Pedro andar sobre o mar, sobre as águas, e as águas furiosas, as águas em fúria, amados. Sabe o que foi que aconteceu naquele momento? O Senhor disse para Pedro, todos eles pensavam que era um fantasma. Amados, Jesus às vezes aparece na nossa vida de uma forma completamente inesperada. A gente pode até imaginar, não, isso é um fantasma, isso é uma miragem, isso não está acontecendo. E muitas vezes nós podemos até estar temendo, mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite. O Senhor, ele aparece na nossa vida, ele chega no momento certo, da forma inesperada. Não espere que o Senhor vá fazer na sua vida como ele faz na vida do seu irmão, porque com você, ele tem uma história nova, uma história linda, sabe? Um novo tempo Deus tem para mim. Tudo aquilo que preciso for, ouvirei da sua boca e abençoarei. O Senhor está dizendo isso para nós. Uma nova história Deus tem para mim. Um novo tempo Deus tem para ti. Tudo aquilo que perdido foi, Ele está te dizendo, está restaurando, porque é tudo novo no meu e no teu viver. Amados, eu gosto muito, eu tenho mais fotos no meu celular, mais registros fotográficos do que eu vejo no céu, do que da minha própria família. Porque eu gosto de acompanhar os dias e gosto de ver como Deus muda tempos e estações. Como em cada estação tem um tempo diferente. Hoje eu vi uma coisa linda. Eu vi erguer-se do mar um grande arco-íris. E era interessante que ele ficava como se fosse curto, porque havia uma nuvem. Mas daqui a pouco Deus dissipou aquela nuvem e aquele arco-íris completou-se sobre o mar. Mesmo assim o Senhor faz na nossa vida. Aquela nuvem o Senhor afasta para que Ele possa dizer, eu tenho uma aliança, mas é completa na tua vida. Eu não tenho uma aliança pequena, eu tenho uma aliança que vai de leste a oeste, do oriente ao ocidente, porque eu sou
fiel. Então, amados, é exatamente isso. O Senhor chega, o Senhor mostra. Se os dias, o Senhor faz essa comparação do mesmo jeito que existe dia e noite, enquanto essas leis fixas estiverem aqui governando essa terra, eu tenho uma aliança com você. E eu não tenho apenas uma aliança com você, mas eu tenho uma aliança com a tua descendência. Eu não tenho apenas uma aliança com a tua descendência, eu tenho uma aliança eterna com o meu povo. Porque nós somos, por intermédio de Cristo Jesus, a descendência conquistada por Cristo na cruz do Calvário. Somos a descendência também de Davi. Porque aqueles para quem ele veio o rejeitaram, e o Senhor abriu de alto a baixo o véu. E nós temos pleno acesso ao trono de Deus por essa tão grande redenção. Amados, quando os discípulos viram, eles estavam tão apavorados. Eles já tinham remado tanto. Eles começaram, amados, a viagem muito cedo. Passou a primeira hora, que começa das 6 às 9. O segundo turno da noite, a segunda vigília, que é de 9 às 12. A terceira vigília, de 12 às 3. Era exatamente nesse momento, na terceira vigília, no momento mais crítico da madrugada, que Jesus aparece para os discípulos. Os discípulos já estavam tão cansados que eles não sabiam que Jesus estava ali, que eles pensaram que era um fantasma. E o que foi que aconteceu? Jesus disse: não se apavorem, sou eu. E vem Pedro, o ousado Pedro. O Pedro que naqueles momentos ele surgia com uma solução. Embora depois ele pudesse temer, mas Pedro, ele seguia. Ele não via a dificuldade, ele via a oportunidade. Toma essa palavra com você hoje. Não veja a dificuldade, veja a oportunidade. E amados, ele diz assim: tende bom ânimo, sou eu, não temais. O que é que Pedro diz? Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Pedro não disse: venha ao nosso encontro. Pedro queria ir ao encontro de Jesus. Pedro queria viver o extraordinário de Jesus na sua vida. Ele queria poder ser como Jesus. Nós precisamos querer ser como Jesus. Nós devemos sonhar os sonhos que Jesus tem na nossa vida. E nós precisamos, amados, ter essa ousadia de Pedro e dizer: Jesus, eu quero caminhar até a ti. Não quero saber das circunstâncias. Eu não quero saber se as águas estarão debaixo dos meus pés, se o vento é forte, se a tempestade é grande, mas eu sei que se tu estás aí, eu posso chegar aí, basta uma ordem tua. Ele diz: me chama, Jesus, que eu vou ao teu encontro. Amados, Pedro viveu um dos maiores milagres, uma das maiores experiências de um homem aqui na terra. Ele andou sobre as águas no meio de uma grande tempestade. No meio da história, Pedro, ele olha para as águas. Isso fala sobre muitos de nós que às vezes vamos com muito ímpeto, mas quando vêm as dificuldades, nós olhamos para a dificuldade e começamos a afundar. Mas aí vem Jesus e diz assim: Pedro, homem de pequena fé, por que duvidaste? Você estava indo tão bem, Pedro. Por que você duvidou? Você não me pediu para que eu te trouxesse até a mim, eu estava fazendo a obra. Porque você olhou para a circunstância, continuava olhando para mim, Pedro, porque eu continuaria te sustentando. Mas aqui, o que o Senhor diz para nós, e a grande mensagem, é que nós podemos ter até uma fé pequena, mas o próprio Jesus diz: quem não tem fé, peça que Deus dá e não lance em rosto. Ou seja, nossa fé pode ser como um pequeno grão de mostarda, mas o Senhor, o que é que Ele nos diz? Que essa fé, pequena como um grão de mostarda, ela pode fazer os montes se abalarem, as terras se lançarem no mar. Porque basta que nós tenhamos um pouco de fé e creiamos que Ele é poderoso para fazer tudo isso em nossas vidas, para que verdadeiramente
o milagre aconteça no nosso viver. A restituição chega em nossas vidas. Não importa o que passou, se você olha e diz assim, Senhor, eu não tenho coragem, porque eu sei o que foi que eu passei, o Senhor está te dizendo hoje, não olha para o passado, olha para o futuro, não foca nas águas, não foca nas dificuldades, não olha para a tempestade, não olha o chão que está embaixo de ti, olha tão somente para mim, porque do pequeno, do pouco, eu vou multiplicar. Se só sobrou nas tuas mãos 5 pães e 2 peixinhos, não te preocupas, não apenas o Senhor vai multiplicar, mas como vai sobejar para que você seja abençoado e abençoe e multiplique. E a bênção que o Senhor coloca em nossas mãos é para haver a multiplicação. Isso, amados, no mundo físico, mas também no mundo espiritual. Jesus primeiro multiplicou o mundo espiritual e depois disse ao povo, aos seus discípulos, que tudo isso provém de um coração que crê. Um coração que adora, um coração que olha para o autor e consumador da nossa fé. Foi exatamente o que Paulo disse, olha, eu sigo olhando sempre para o alvo, avançando para o alvo, para o prêmio da minha soberana vocação que está em Cristo Jesus. Mas ele diz, eu deixo para trás as coisas que ficaram. Um homem que tinha toda a riqueza, que tinha todo o prestígio e era um dos homens mais inteligentes da sua época. Com uma cultura inigualável. Mas o Senhor escolheu e ele disse, estou abandonando tudo isso, porque eu tenho um propósito muito maior que está em Cristo Jesus e nos planos que ele tem para a minha vida e por intermédio de mim. Lembra de Abel e Caim, amados? Caim não teve essa visão, abortou, ele interrompeu um plano que o Senhor tinha na descendência de Abel. Nós precisamos, amados, compreender que é exatamente isso. Nós precisamos ser árvores frutíferas, sabendo que a minha vida vai gerar muitos frutos. Foi o que esse Senhor dos talentos entregues, ele apostou, ele confiou naqueles homens. Ele sabia da capacidade, mas ele entregou. E cada um, segundo a sua capacidade, multiplicou o primeiro e o segundo. O terceiro foi cortado. Mas, amados, para nós concluirmos, Atos dos Apóstolos, amados, quando o Senhor Jesus, ele subiu aos céus, nós sabemos, amados, que ele disse aos seus discípulos, fiquem em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Não era o tempo do povo, dos seus discípulos, saírem para pregar, conforme ele havia dito, está no último capítulo, as suas últimas palavras lá em Mateus. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Não, amados, ainda não estava o tempo, o Senhor deu uma ordem. Mas toda a ordem na minha vida, na tua vida, tem um tempo de Deus. Todo. Tudo que o Senhor, todos os planos de Deus na nossa vida tem um tempo determinado. E o tempo determinado viria com um sinal que o Senhor deixou muito especificamente. Aguardai em Jerusalém, para que do alto sejais revestidos de poder. Amados, nesse momento, o Senhor revelou. A primeira coisa, o Senhor faz na nossa vida, no mundo físico, a multiplicação dos pães e peixes. A segunda coisa, o Senhor faz no nosso interior. Muitas vezes o Senhor faz no material para que nós possamos crer, para que a nossa fé seja aumentada, para que nós saibamos que Ele é Deus. E depois, amados, preparado todo o cenário, ele diz assim, agora sim, você está preparado, agora sim, eu abri os teus olhos. No último momento de Jesus na terra com os seus discípulos, Jesus se sentou, apareceu 40 dias depois, exatamente o Pentecoste, 40 dias de Moisés no monte para receber as tábuas da lei, 40 dias também, amados, aliás, 40 anos o povo de Deus no deserto, preparado para entrar na terra prometida, 40 dias Jesus no deserto sendo tentado para sair dali fortalecido, 40 dias Jesus aqui andando, fortalecendo o seu povo. Ele diz, fique em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder.
tempo do Pentecostes, a festa de Pentecostes, 40 dias, amados, e o que foi que aconteceu? Do alto desceu o Espírito Santo de Deus. E quando o Espírito Santo de Deus desceu, aquelas pessoas ficaram completamente perplexas. O que foi que aconteceu? Como nós podemos ouvi-los falar em nossas línguas? E são pessoas tão simples, são homens do povo, eles não sabem. Mas aí, o Senhor levanta quem? Pedro. Amados, aquele homem que tinha uma fé tão pequena, aquele homem que diante de servos, ele negou Jesus por 3 vezes. Aquele homem que foi restaurado. Aquele homem que foi cheio do Espírito Santo de Deus. Ele se levanta e sabe o que é que acontece? Capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Colocando-se em pé, Pedro, juntamente com os anjos, tomou a palavra e em alta voz pregou a multidão reunida. Homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, permitais que vos esclareça o que se passa. Dai, pois, atenção às minhas palavras. E a palavra do Senhor nos conta, amados, que ao fim da pregação de Pedro, quando ele apresenta Jesus, o povo, todo o povo de Israel, ele diz: todo o povo de Israel tem absoluta certeza disto. Este Jesus, a quem vós, pastor? Sim. Olha. Deixa eu ver aqui. Amados, nós estamos aqui com um pequeno problema. Aqui está normal, peraí. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Nós aqui, amados, entramos com um pequeno problema. Amém? Mas nós vamos tentar acompanhar aqui pelo celular mesmo. E diz assim: eu gostaria que os irmãos dissessem se aí nós continuamos normal, né? Pronto, amados. Então vamos, amados, continuar a nossa pregação aqui. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, que ao ouvirem tais palavras, ficaram agoniados em seu coração e desejaram saber de Pedro e dos outros apóstolos. Caros irmãos, o que podemos fazer? Sabe qual foi o resultado, amados? Que naquele dia, naquele momento, todos quanto aceitaram a palavra foram batizados e juntaram-se a eles cerca de 5.000 pessoas. Aliás, de 3.000 pessoas. Logo em seguida nós vemos mais uma vez, amados, o Senhor fazendo seus milagres. O que é que com isso nós aprendemos? Nós aprendemos, meus amados, que o nosso Deus, Ele não precisa dos nossos recursos, das nossas grandes potencialidades. Sabe, amados, Adão e Eva, o primeiro Adão, o primeiro homem, ele nasceu pronto e acabado. E nós vemos que ele destruiu tudo. Ele simplesmente perdeu toda a glória, porque ele não soube o que era crescer em graça e em conhecimento. No entanto, quando a palavra do Senhor fala sobre Jesus, diz que ele crescia em graça e em conhecimento diante de Deus e diante dos homens. Ele foi um homem que começou uma história como todos nós, sendo alimentados, sendo carregados e sendo construídos pelo Senhor. E ele cresceu dentro de todas as dificuldades que nós também um dia passamos. Jesus, ao contrário de Adão, ele terminou a sua história de uma forma gloriosa. Muitas vezes nós achamos que as coisas grandes são as melhores. Eu quero te dizer uma coisa. Deus faz
das pequenas coisas da nossa vida o melhor. O melhor. Se você hoje diz eu perdi, se você hoje acha que está tudo perdido, eu vim trazer essa palavra para você. Deus, Ele restitui. E muitas vezes Ele permite que nós percamos, porque Ele quer construir conosco. Ele quer reconstruir conosco. E Ele quer fazer algo melhor em nossa vida. O pouco com o Senhor se transforma, amados, em uma provisão abundante. O pouco nas mãos do Senhor se transforma, amados, em alimento para uma multidão. Eu acredito que Jó, durante o momento da sua angústia, ele não sabia que o melhor de Deus estava por vir. E a palavra do Senhor fala que quando Jó, ele terminou todo aquele processo, ou quando tudo aquilo que passou em sua vida foi concluído, a sua história foi muito melhor. A sua história, mas para que chegasse àquele ponto, ele precisou reconhecer que ele conhecia Deus apenas de ouvir falar, mas que ele começou a ver os olhos, porque foi no deserto da sua vida que Deus falou com ele. E o que é que aqui relata a palavra do Senhor a respeito da vida de Jó? Que depois que ele intercedeu, foi quando ele ergueu os olhos, quando ele deixou de olhar para a sua dor e ele começou a olhar para Deus. Olha para Deus, porque dele vem a nossa redenção. Olha para Jesus, porque ele nos comprou com sangue e dele vem a nossa redenção. E depois que ele intercedeu pelos seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe concedeu em dobro tudo o que possuía antes. A provisão do Senhor, a restituição do Senhor será em dobro na sua vida. E todos os seus irmãos, suas irmãs, todos os que antes o conheciam foram visitá-lo e comeram com ele uma refeição em sua casa. Eles se compadeceram dele e o consolaram de todas as provas e aflições que o Senhor tinha trazido sobre ele. E cada um lhe deu uma moeda de prata e um anel de ouro. É o tempo da restituição. Vem de onde você menos espera. O povo, quando saiu do cativeiro do Egito, os egípcios os abençoaram e o Senhor os levou cheio de provisão. E assim diz o Eterno, e assim o Eterno abençoou o final da vida de Jó. E Jó muito mais do que no início, e ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentos. E também, porque a provisão é material, mas é na tua casa, é na tua vida. E também nasceram mais 7 filhos e 3 filhas. E Jó chamou a primeira filha de Gemina, e a segunda de Késia, e a terceira de Querem. E em toda a terra, escuta isso, amados, em toda a terra, não se encontraram jovens mais bonitas do que as filhas de Jó. E seu pai repartiu generosa herança entre elas e seus irmãos. E depois disso, acabou? Não. A restituição também é no teu fôlego de vida. Depois de todos esses eventos, ele ainda viveu mais 140 anos, viu seus filhos e os descendentes deles até a 4ª geração. Você entregou a vida a Jesus. Você perdeu. O Senhor hoje te chama para te dizer: eu restituo. E tudo que tomado foi, tudo que perdido foi, Ele vai te restituir. Porque esse é o nosso Deus, esse é o nosso Senhor. Restitui. Restituição. Amém? Glória a Deus, amados. Amados, essa palavra nos enche de alegria. Num mundo em que as pessoas estão tão apavoradas e tão destruídas, que só falam em angústia e em dor, o Senhor hoje nos chama para dizer:
olha para o alto. Eleva teus olhos. O teu socorro vem do Senhor. Eleva os teus olhos e te une à tua congregação, à tua igreja, ao povo de Deus. A igreja, amados, é o povo de Deus. Porque o Senhor fará um milagre. E isso, amados, é uma palavra muito forte que vem ao meu coração. Essa restituição é para todos nós. Todos nós. Todos nós. Todas as igrejas, todo o povo de Deus, toda a congregação do Senhor vai nesse momento em que o povo está tão angustiado, ser tão abençoado e receber tanta coisa do Senhor, tanta coisa material, espiritual, abundância de vida, abundância na família. É tempo da restituição completa, porque enquanto a igreja de Cristo não sair dessa terra, o Senhor estará fazendo grandes coisas para mostrar a todos esses angustiados que têm esperança no Senhor Jesus. Está a nossa esperança. Amém? Pastor? Amém. E tudo aquilo que pedido foi, E tudo aquilo que pedido foi, ouvirei da tua boca, te abençoe. te abençoarei. Glória a Deus. Que bênção, né? A vida de Jó é um exemplo a ser seguido de que a perseverança no Senhor, a esperança demorada, né, diz que enfraquece o coração. Mas Jó soube esperar na dispensação do Senhor, e o resultado foi que a colheita dele foi maior do que ele tinha. Foi duplicadamente, amados. Que bênção, que mensagem poderosa. Que essa palavra possa frutificar no teu coração. Compartilhe ela com alguém da tua família, né? Essa mensagem está gravada no Facebook, vai ficar disponibilizada para você ver a qualquer hora que você quiser ver depois, hoje mais tarde, amanhã de manhã, à tarde. Fique bem à vontade. Todas as nossas postagens aqui, pela bênção de Deus, estão gravadas e ficam disponíveis na plataforma do Facebook. Então você pode acessar e compartilhe, por favor, com alguém que você queira que escute essa mensagem, para que essa pessoa também receba a bênção que você recebeu nesta noite. Amém? Amém, pastor. Amém, pastor. Vamos lá, vamos orar. O nosso irmão Jurandir Mendes, ele é casado com Inalda, que é irmã da nossa Ivani, né? E Ivani está no plantão do hospital, né, da restauração, e ele está pedindo oração por ela. Rosemary também está pedindo pela sua saúde, também para que o Senhor lhe dê força. Em nome de Jesus, Rosemary, nós veremos a tua força e a tua saúde ser restaurada. Helenilda Tilio, nossa irmã Tilio, está pedindo por uma vitória do Senhor. Ela também está agradecendo pelo trabalho do Senhor. Que bênção, Tilio. Que está fazendo com que ela confie mais e creia mais. Glória a Também Deus. está pedindo por seus irmãos de Maceió, do Rio, de Recife, Muito cunhados, sobrinhos e toda a sua família. Nosso irmão Renato continua pedindo oração por ele. Ivan está pedindo pela família, por Creuza. Muito bem. E para que o Senhor mantenha o inimigo longe dele. Amém, irmão Ivan. Amém. Ivani está pedindo por sua saúde, pela sua família, por amigos, pelos pastores, e que Deus tenha misericórdia do mundo nessa pandemia. É verdade. Ivani, eu ainda vou mais adistante. Que o Senhor tenha misericórdia do mundo nesse tempo, porque nós sabemos que o Senhor ele está fazendo coisas novas e a nossa redenção está muito próxima. O mundo realmente precisa muito de Jesus. É verdade. Fábio está pedindo pela sua saúde e da sua família. Carol está pedindo pela sua vida espiritual, emocional e por toda a sua família. Keito está pedindo Muito pelos bem. seus pais, familiares, por ele e pelos seus colegas de trabalho. Nossa irmã Carol está agradecendo pela vida de Tomé e pede por Keiton, por suas tias Silvinha e Beija, e para que o Senhor restaure suas saúdes. Amém. Keiton também está pedindo pela sua saúde de sua esposa.
Renato está pedindo oração por Márcia Almeida e família. Ladjane está pedindo pelas suas filhas, pela família, pelos amigos Iracema, Marcos, Marcelino, por Zia, eu acho que é Zélia, e colega de trabalho. É por ela e pelos colegas de trabalho que estão no plantão amanhã. E, amados, eu também quero fazer aqui um pedido especial pelo nosso irmão Rodrigo. Sim. Hoje a nossa irmã Suzana está fazendo aniversário. Pois nós estamos sabendo. Nós vamos orar por nossa amiga, nossa grande amiga Suzana. Suzana é uma pessoa que mora no nosso coração. Vamos orar por Suzana, pelo seu aniversário, mas também pela sua saúde. Sim, do seu filho também, Tiago. Por Tiago e também pela tia de Rodrigo, que está no hospital com Covid-19. O estado dela é gravíssimo. Amados, vamos colocar diante do Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia. E que não apenas o Senhor tenha misericórdia, mas que o Senhor Ele restaure completamente a saúde de todos os enfermos em nome de Jesus. Amém? Eu creio. Amém, pastor. Nosso Deus, nosso Pai, mais uma noite nós estamos aqui reunidos em Teu nome para Te glorificar e Te exaltar. E também para juntos agora, Pai, clamarmos ao Senhor, Pai. E creio que o clamor do Teu povo está subindo agora perante Ti, Senhor. Como incenso suave, diz a Tua palavra, perante as Tuas narinas, ó Deus, a oração do justo. E aqui tem mais de um justo, Pai. Tem muitos justos agora espalhados no mundo inteiro, orando conosco, Pai. Sim, Senhor. Pela bênção da saúde para a sua família. Visita agora, Pai, todos os lares que estão com problemas de saúde, problemas na ordem emocional, Pai, na ordem física, também, Pai, na ordem espiritual. Eu quero pedir espécie para a irmã Suzana, que faz aniversário hoje. Sim, Senhor. Dá um presente do céu para ela. Em nome de Jesus. Restaure a sua saúde. Em nome de Jesus, de Tiago, seu filho, Jesus. E de toda a família de Rodrigo, Pai. Que haja saúde geral nessa família. Para ele vir aqui agradecer, Pai. Neste canal, o domingo na igreja. Ele está agradecendo e louvando o teu nome, que é o dom que tu chamaste ele, Senhor. Por todos os irmãos que estão, Pai, com problemas, seja ele de que natureza for, problema econômico, problema na justiça, problema familiar, problema, Pai, no ambiente de trabalho. Eu não sei, Pai, as demandas do teu povo, mas tu conheces muito bem, tu sabes todas as coisas pela tua onisciência e pela tua onipresença, Deus. Tu estás agora em qualquer lugar que tu quiseres. Por isso, Pai, põe a salvo aqueles que estão sendo assoprados pelo vento da doença, pelo vento, Pai, da opressão, da perseguição, enfim, Pai. Que todo o vento mal seja varrido, exterminado, em nome de Jesus, Pai. Que o povo respire, em nome de que Jesus. Volte à saúde em plena, nome de Jesus. Que os hospitais, Pai, as pessoas tenham alta hospitalar, oh Pai, que não haja mais enfermos, Senhor, com esse mal terrível, banheira do nosso país, do nosso estado, da nossa região nordeste, todas as regiões do Brasil, e também aqui pelo nosso Recife, a nossa Olinda, enfim, Pai, por todo o nosso país. Nós te pedimos a tua bênção, que enriquece e não acrescenta dores. Pelo contrário, a tua bênção nos faz fluir melhor em nossas vidas. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. E amém. Pastor, estamos indo e voltaremos agora só. Sim, pastor. Na próxima semana, né? Sim. Ou então no sábado. Amados, alguns irmãos pediram que nós fizéssemos mais algumas lives. Essa semana, esse fim de semana, nós temos alguma disponibilidade. Então amanhã nós estaremos aqui mais uma vez. Isso, logicamente, nem toda sexta nós poderemos. Mas em nome de Jesus, amanhã estaremos aqui. Convidamos todos vocês. Nós queremos verdadeiramente ser alimentados pelo Senhor. E como servo bom e fiel, dar
tudo aquilo que nós podemos dar com excelência. Então, atendendo o pedido de algumas pessoas que nos pediram, nós estaremos aqui mais uma vez amanhã, nesse mesmo horário. Excepcionalmente, sempre que nós estivermos com disponibilidade na sexta-feira, estaremos aqui sim, amados, orando e trazendo uma palavra do Senhor para toda a sua igreja em nome de Jesus, amém? Então contamos com vocês de novo amanhã aqui e nós traremos uma palavra do céu para cada um que aqui se encontra em nome de Jesus, amém? E que o grande amor de Deus, a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Divino Espírito Santo repousem sobre todos agora e para todos sempre. Amém. Deus te abençoe.